Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de escrita terapêutica na sala de aula. Hoje nós estamos aqui no Jardim Botânico de Florianópolis. Bom, eu trabalho com produção de texto há 25 anos. De lá para cá, trabalhei com turmas de ensino médio, pré-vestibular, ensino superior, sempre ensinando gramática, redação, interpretação de texto. E com o tempo eu fui percebendo as necessidades de cada aluno, de cada série, e vivenciando o ato da escrita. Eu também sou escritor e sempre comento com os meus colegas que todo e qualquer professor de língua portuguesa, ele precisa sim, antes de mais nada, também ser escritor, também inspirar o aluno por meio da escrita, por meio do exemplo. E aí, nesses 25 anos em que eu fui testando formas de ensinar a produção textual, eu fui percebendo que o ensino da redação, da produção textual, seja em sala de aula, seja em outros ambientes, ele proporciona um desenvolvimento do autoconhecimento. Como eu percebi isso? Eu comecei aí a trabalhar de uma forma individual com alguns alunos. Eu tinha um curso chamado Persona, e aí, de forma paralela às escolas onde eu trabalhava, esse desenvolvimento individual me deu algumas pistas do que talvez fosse ou fosse se tornar essa escrita terapêutica na sala de aula. A que muitos chamam também de escrita expressiva. Eu percebi com o tempo que, por mais que o aluno tivesse ali uma meta específica para a nota, de que ele não tinha uma fruição na escrita, de que ele buscava uma fórmula para chegar a um resultado esperado por um corretor, por exemplo. E por que eu digo isso? Porque a minha experiência ela é centrada principalmente em alunos de pré-vestibular. Foi com essas turmas que eu trabalhei a maior parte do tempo. E aí eu, claro, como todo aluno que se prepara para um vestibular, ele tem um tempo reduzido para essa preparação. Geralmente um ano, às vezes menos, 6 meses. E aí essa experiência de preparação para o vestibular me mostrou que, como eu disse antes, que a fruição muitas vezes não acontecia. E aí o aluno demorava para desenvolver a sua escrita. Por que isso? Eu comecei a testar, né? Então o aluno chegava, me procurava como sabendo que eu era um professor de pré-vestibular, que trabalhava em instituições de alta performance e me procurava para aula particular. Bom, eu dava um tema que já havia aparecido no vestibular, e o aluno tinha um tempo para escrever sobre esse tema. E aí eu fui percebendo com o tempo justamente que ele não melhorava, que ele tinha pequenas melhoras, por mais que eu desse uma dica aqui, uma dica lá, ele acabava buscando a fórmula, o resultado pronto, a redação que logo tivesse uma boa nota. E aí eu, poxa, acho que eu preciso encontrar um outro caminho. Eu preciso entender quais são os caminhos para chegar a um texto de autoria. O aluno ele está envolto em muitas coisas num ano de preparação, por exemplo, para vestibular. Ele não tem o tempo e não tem muitas vezes desenvolvido, não desenvolveu ao longo do tempo essa sensibilidade para a escrita, seja porque ele tem outras habilidades, seja porque ele prefere simplesmente outras disciplinas, outros conteúdos. E aí bom, vamos lá, vamos encontrar um caminho. Eu percebi que, antes de mais nada, assim como eu, como escritor, eu precisava entender quem eu era, do que eu gostava de escrever, o que eu gostava de colocar no papel. Porque, às vezes, eu não queria escrever sobre um tema que estava aí na mídia, eu queria escrever sobre um tema do meu dia a dia, uma tristeza minha, escrever sobre um amor, descrever alguma coisa que eu tinha acabado de ver, escrever sobre o jardim botânico, sobre as folhas no chão, sobre a estação do ano. E aí, quando eu me envolvia com esse tipo de escrita, do momento, a fruição acontecia, eu esquecia do tempo, o texto também acontecia de forma mais fluida.
E aí eu parti desse pressuposto, de que ao ensinar um aluno na sala, ensinar a produção textual, ele melhorar o texto dele, principalmente com alunos de pré-vestibular, que antes de eles escreverem sobre um tema da mídia, sobre problemas políticos sociais, ele precisava escrever sobre ele. Quem ele era, do que ele gostava, textos autobiográficos, ou ainda provocá-los em termos de criatividade. Então, a partir disso, eu fui percebendo que ensinar o aluno a produzir um texto também é promover autoconhecimento. E quando o aluno começa a desenvolver esse autoconhecimento, o texto dele lá sobre um tema que aborde problemas políticos sociais também melhora. Porque ele encontrou fluidez antes, e aí ele traz essa fluidez para um texto mais científico, que exige uma argumentação pautada por um repertório sociocultural. Então, a partir desse desenvolvimento anterior, é que eu comecei a encontrar resultados. Os resultados começavam a surgir de forma natural. Os alunos começavam a ter mais vontade de escrever. Não era mais uma tortura ter que escrever uma vez por semana. Então, tudo acontecia de uma forma mais fluida, mais suave, sem desespero, sem ansiedade, porque já bastava o entorno dele pressioná-lo para passar em um vestibular. A redação precisava ser também mais um item, mais um obstáculo. Ela tinha que trazer outras ferramentas para ele, inclusive no dia a dia. E o nosso curso sobre escrita terapêutica vai trazer um pouco dessas minhas experiências, de práticas que eu criei para conduzir o aluno a esse autoconhecimento. Espero que você aproveite ao máximo cada aula e embarque comigo nessa jornada. Um abraço e até a próxima.